Quando Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, que esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, não tomem a forma, não absorvam esses valores, mas antes transformai-vos. Essa palavra é forte, essa palavra fala sobre mudar a estrutura. Transformar ali, a palavra metamorfose é mudar a estrutura. Mas mudem a sua estrutura toda. Mas como eu mudo a estrutura toda na minha vida? Pela renovação do entendimento. Ou seja, eu entrego o meu entendimento para aquilo que Deus está fazendo. Eu passo a entender as coisas através daquilo que está fazendo. E o que Deus está fazendo? Tornando novas todas as coisas. Aleluia. Isso é certo que Ele está fazendo. Ele está tornando novas todas as coisas. Então o meu entendimento precisa estar sendo renovado por essa inovação ou renovação de Deus. E a partir disso, eu vou gerar... Deve ser Bahia deve ter exemplo. A partir disso, eu vou gerar coisas novas em mim. Ou melhor, eu vou passar a desenvolver o novo nascimento, desenvolver a nova criação, para ver aspectos novos do céu e da nova terra, que Ele já está renovando. E a partir daí eu me torno um sacerdote, um agente nessa terra, totalmente envolvido com essa renovação. Renovação essa que foi proporcionada pela ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição proporcionou o novo nascimento, a nova criação, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova isso, uma nova aquilo outro, nova, tudo que você lê na sua Bíblia como que vai ser novo, renovado, transformado, você precisa entender que foi proporcionado pela ressurreição. O novo de Deus não é só uma novidade, no sentido de um lançamento de um produto novo. O novo de Deus é a restauração ou a renovação daquilo que existe para levá-lo ao modelo original. Existe um modelo original. E é o restabelecimento desse modelo que está envolvido todo esse novo do que ele está fazendo. Novas criaturas, novo nascimento, novas criaturas, novo céu, nova terra. Nós estamos envolvidos em tudo isso. Ou tudo isso está envolvido com a ressurreição do Filho de Deus. E muitas das vezes, o nosso tipo de pensamento, a nossa concepção de vida, a nossa cosmovisão demonstra a falta de revelação sobre esse acontecimento. A ressurreição. A nossa mente é muito mais programada para a crucificação e pouco programado para a ressurreição. Porque a crucificação tem a ver com a identificação de quem nós somos. E a ressurreição tem a ver com a identificação com quem nós seremos.
Mas nós temos muito mais facilidade de nos firmarmos na crucificação. Porque fala de todos os aspectos de fraqueza e debilidade da humanidade hoje. E compreender a ressurreição é compreender a obra que Cristo está trabalhando agora por nós. O que exatamente Cristo está fazendo agora? O que exatamente Cristo está fazendo agora? Pode ser a nossa pergunta, ou pelo menos deveria ser a nossa pergunta. Deveria ser o que nós estamos buscando. Porque Ele é a palavra que conduz todo aquele que crê nele. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que os aspectos de chamadas vocacionais que estão nos evangelhos, que Cristo desafiou muitos enquanto esteve aqui na terra, continua sendo a mesma maneira que Ele continua nos chamando. Ainda continua da mesma maneira. E nós falamos sobre um aspecto básico, quando Ele disse: se alguém quiser vir após mim, qual é? Muitas das vezes nós não sabemos para onde nós temos que ir, como segui-lo, como encontrá-lo, porque nós não obedecemos os outros dois primeiros passos. O problema maior não está, talvez, aonde nós devemos segui-lo, para onde nós devemos segui-lo. O problema maior é que ainda nós não negamos a nós mesmos. Claro que nós vamos ter dificuldade de saber como segui-lo. Porque ainda estamos lutando com negar a nós mesmos. Ainda estamos pensando se vamos ou não, se tornamos ou não, se seremos ou não, se faço ou não. Ainda estamos nisso. Por isso que Paulo, totalmente alinhado com esse chamado, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele não fala de sacrifício morto, mas vivo. Por quê? Porque alguém já foi morto e alguém já ressuscitou. Aleluia. Então o sacrifício hoje é vivo, não é morto. Isso quer dizer que Ele quer que nos apresentemos diante de Deus através do sacrifício propiciatório de Cristo, substituindo uma vida pela outra. Eu deixo de viver a minha para viver a dele. Assim como Ele deixou de viver a dele para viver a minha. Ele deixou de viver a vida dele para viver a minha, para que eu deixe de viver a minha, para que eu possa viver a dele. E para que possamos, através disso, ser um. Eu neles, eles em mim e tu em nós. Aleluia. Esse é o plano. Mais ou menos isso é o plano. Esse é o fundamento pelo qual nós devemos caminhar. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós vamos ter dificuldade de saber qual é a causa que eu vou dar à minha vida e vou ter dificuldade de saber qual é a direção que eu caminho nessa causa. Estava conversando desde ontem com o Cacá, quando a gente se encontra, a gente conversa quase 24 horas por dia. É uma mobilização, né, Cacá? A gente conversa. Se vê pouco. Ele estava assim: velho, eu não tenho escolhas. Eu falei: nós não temos escolha.
Eu gosto de fazer isso e aquilo, mas eu sei que o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, é o que Ele me chamou para fazer. Poxa, eu queria estar... E esse queria que ele estava falando não é queria, lancha, iate. Isso a gente vai ter, né, Cacá? Claro que sim. Ele disse que quem deixar tudo por mim, ainda recebe 100 vezes mais. Eu estou acreditando nisso. Nessa vida, nessa vida. Quanto mais livre eu fico das coisas desse mundo, mais eu tenho domínio sobre elas. Não é deixar de usufruir. É entender que quem dá a capacidade de usufruir é Deus. Eclesiastes capítulo 3. O homem pode trabalhar e ter tudo com as obras da sua mão, mas Deus dá a capacidade de desfrutar. É Deus que dá a capacidade. Porque nós precisamos aprender a olhar para tudo que nós desfrutamos como transitório. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque a luta está para que não haja nada entre mim e o meu Deus. Essa é a questão. Não quer dizer que eu não possa usufruir de nada. Mas nada pode estar entre mim e Ele. Esse é o ponto. Então nós vamos andar de lanche. Já andamos, né? De vez em quando aparecem uns lanches, iate. Aí outro dia a gente dorme no chão. É assim. Dorme no chão. Eu fiz uma viagem esse dia com a minha esposa. Eu falei para ela, se prepara, porque essa primeira passagem vai ser aquela passagem assim, tem que passar, mas depois vai vir um céu. Não deu outra. A gente estava num lugar que dormia para dormir na cama, a cama estava com um buraco no meio. Então a gente dormia assim. Todas as noites levantava para falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Está pensando em alguma coisa? Nada. Tá tudo bem. E todos os dias, depois na outra, saímos dessa viagem, fomos para outra, só andamos um pouquinho, só pegamos o carro, viramos uma rua, chegamos em outro lugar, um hotel 6 estrelas e frente para o mar. Desculpa. Eu falei, tá vendo? É assim. Então, se não negar a si mesmo. Então, ele estava falando sobre aspectos de movimentação ministerial, sobre preferência. A minha preferência seria essa. Mas eu estou vendo que isso aqui é a minha vocação. Isso é ter uma cruz. E depois você segue. Depois você segue. Parece que Cristo tem um aspecto também de trabalhar conosco como Ele sempre trabalhou quando Ele esteve aqui na Terra. Você vê que, como no caso, no capítulo de João, capítulo 9, fala o caso de um rapaz cego de nascença. E ele cura esse cego. E esse cego nunca tinha visto ele. E mesmo ele enxergando, quer dizer, claro que ele nunca tinha visto, né? Ele era cego. Mas então, ele era cego. Yeshua curou ele, não o viu, porque quando Yeshua operou a cura nele, mandou ele lavar no tanque. Então, quando ele foi curado, foi no tanque e ele voltou, e Yeshua já não estava mais lá. Então, ele foi curado por alguém que ele nunca viu. E ele foi questionado pela sua família, pelos seus líderes religiosos, pelos seus amigos, porque algo muito estranho havia acontecido com ele. Era um cara de quase 30 anos, que não tinha esse globo ocular aqui. Os dois. Um cara estranho, inválido. Por isso ficava na rua recebendo esmola. E em um momento, ele recebeu 2 olhos. Em um momento, tudo por causa da pergunta de um discípulo, que disse, Yeshua, por que ele é assim? De tão assustador que era a situação dele, por que ele é assim? Quem pecou? Ele ou os pais dele? De onde vem essa coisa? Yeshua disse, nem uma coisa nem outra, para que nele se manifeste a glória de Deus. E ele fala sobre isso dentro de um aspecto da obra criacional.
Ele fala sobre trazer luz ao mundo que anda em trevas. Então ele diz que aquilo que ele vai operar na vida do menino era um símbolo do que ele estava fazendo para o mundo. Porque a escuridão representa a falta de entendimento sobre todas as coisas criadas. E a luz fala de ter entendimento sobre todas as coisas criadas. Então a escuridão fala de fechamento de entendimento. E iluminação fala de abertura de entendimento. Assim como cegueira fala sobre fechamento de entendimento. E enxergar fala de ter entendimento sobre aquilo que você vê. Não é só o aspecto óptico, biológico. É como você vê. Vermelho, marrom, como você vê isso? Como você interpreta os aspectos que estão diante da sua visão? Você sabia que tudo que a gente aprende chega primeiramente por meio da visão? Sabia disso? Que primeiro você vê para depois falar? Primeiro você vê para depois entender. Uma criança, quando nasce, ela vai vendo, até que outros aspectos da sua vida vão se desenvolvendo para que ela tenha entendimento do que ela vê. Isso é muito doido. Por isso que nós estamos falando hoje sobre primeiro ver, para ter entendimento sobre todas as coisas pelas quais nós estamos envolvidos. Por isso é tão importante, dentro desse aspecto, é tão importante a fé e a revelação. Porque a fé e a revelação falam de aberturas de entendimento. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram do invisível. Essa é uma passagem muito doida para mim, eu gosto muito dela. Porque a fé não obstrui o entendimento, a fé libera. Lembra esse aspecto comum de que a fé e razão são opostos? E se confrontam. Mas a razão é desenvolvida pela fé. Porque a fé não é absurdo para a razão. A fé traz sentido para o que é razão. Porque a razão humana está debaixo da decadência através da obra do pecado e da morte. Por isso ela não considera algumas possibilidades que é somente desenvolvida em nós, o crer nessas possibilidades por intermédio da fé. Mas, por exemplo, Adão não precisava ter fé para poder ver Deus. Para falar com Deus. Para nomear a criação. Ele não precisava ter fé. Porque era natural, era a ordem natural das coisas. Quando a ordem natural das coisas mudam, é necessário fé. Dá para entender? Por que é necessário fé? Porque mudou um aspecto natural. Eu já ensinei isso aqui no Ceifá e vou repetir. Em Gênesis 2, versículo, eu não lembro, não importa o versículo. No final do capítulo 2, o último versículo é assim: o homem e a mulher, os dois estavam nus e não se envergonhavam. E lá no capítulo 3, um versículo depois, que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que eles viram que estava nu, seus olhos foram abertos, e eles viram que estava nu e tiveram vergonha. E eu ensinei aqui o que mudou. Foram aspectos externos ou aspectos internos? Hein, gente? Alunos do Ceifá. O que mudou? Interno. Muito bom. Parabéns. Prestou atenção na aula. Foram aspectos internos que mudaram. E esses aspectos internos mudaram e sofreu, ao mudar esses aspectos internos, fatores externos sofreram alterações. Eles criam uma roupa porque mudou um aspecto interno.
Está dando para entender a lógica? Então, às vezes, nós estamos esperando mudanças que não necessariamente são mudanças. Porque a mudança está dentro e não fora. Aleluia. Por isso, a fé é algo principal para vivermos mudanças. É você atribuir a uma ordem natural aquilo que a sua mente não considera natural. Porque ela não conhece o padrão de Deus. Os parâmetros de Deus. Então, tudo na nossa vida é necessário ser desenvolvida por fé, para que o nosso entendimento seja renovado e assim possamos viver dentro de novos parâmetros. E possamos viver a vida que Cristo nos deu para viver. Por isso, andar por fé é uma maneira de ver. Andamos por fé e não por vista. Você está aí? Tudo bem? Boa noite. O espírito do sono está pairando sobre você? Amarra ele, porque ele é o espírito. Sim? Porque estão mexendo com o seu cérebro. Você está ficando cansado, querendo dormir, fugindo. Entendeu? Quantas pessoas já começam a ler, a orar, vem o sono? Sabe por quê? Porque isso mostra a agitação que está em você. E quando você para e fica concentrado em alguma coisa, logo o seu corpo desarma. Então você precisa aquietar a sua alma para poder ter entendimento espiritual. Aleluia. Porque se a alma não está quieta, o espírito não trabalha, porque não se separam. Espírito e alma nunca se separam. Você que é batista, abandona essa ideia. Agora foi minha alma, agora foi meu espírito. Ninguém consegue dividir alma e espírito, querido. Só a palavra viva que pode dividir. Isso quer dizer que em nós não há capacidade de ver a diferença do espírito e da alma, porque uma expressa a outra. São duas camadas que formam uma coisa só. Não tem como você dizer que a alma está funcionando sem o espírito, ou o espírito está funcionando sem a alma. Não tem como. Por isso que Provérbios 13:15 diz que um coração alegre formoseia o rosto. Continua. A gente só sabe a parte A, né? Que é o comum de púlpito. É a tradição oral. Assim nós funcionamos. Não lemos a Bíblia. Tradição oral é mais forte. Não lemos a Bíblia. O coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito é abatido pela tristeza do coração. Como dividir isso? Se o teu coração está triste, seu espírito está abatido, querido. Não tem divisão. Entendeu? Então, como eu desenvolvo a percepção e discernimento espiritual? Alegrando meu coração. Entendeu? Você fala, mas isso aí não é espiritual. É. Porque o espiritual é porque a alegria do Senhor é o quê? Me explica isso. A alegria dele é a minha força. Mas você já repetiu esse versículo várias vezes, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Não, essa é a nossa. O versículo fala que a alegria dele é a nossa força. Não é a nossa alegria que é a nossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Me explica. Como ter a força do Senhor? Despertando a sua alegria. Neemias capítulo 8, isso, não é? Agora pega o contexto. Por que Neemias falou isso para eles? Porque eles estavam tendo uma postura dentro de um tempo, uma postura indevida dentro de um tempo, que não podia ter essa postura. Eles estavam chorando num tempo de se alegrar.
Porque eles não estavam compreendendo o cenário que envolvia eles. Era um cenário de tristeza, aparentemente. Mas a época que eles estavam vivendo era uma época de celebrar a restauração que Deus estava iniciando através da vida deles. Quando eles descobriram que era a festa dos tabernáculos, todo mundo chorando porque estavam lendo a lei, e tiveram a revelação do porquê eles estavam no exílio, porque o mundo estava ao redor deles estava arruinado. Eles estavam olhando, era só ruínas, e eles olhavam, agora nós entendemos. E chorando, e aí eles foram ler, que mês é esse? É o mês tal. É a festa do tabernáculo. Ei, vamos parar de chorar. Vamos parar de chorar. Vamos parar de chorar. Mas por quê? Porque esse é o período que não se chora. É um período de alegria. Por quê? Porque é o período que Deus tem alegria. Porque Ele habitou no nosso meio nessa época. E é tudo que Ele quer. Então, vamos dar alegria a Ele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a força dele que vai nos restabelecer no que nós fomos chamados para ser. Não é a nossa força. É a força dele. Então, quando a gente provoca a alegria dele, a força dele vem para o nosso coração. O nosso coração se enche de alegria. A partir daí, o meu espírito funciona. Entendeu? Tudo isso está ligado a aspectos de negar a si mesmo. Porque muitas pessoas ficam paradas na jornada de desenvolvimento da sua vida ministerial porque não nega a si mesmo. Trabalha de acordo com as suas dores. Insiste com as suas dores. Insiste com as suas coisas. Insiste e insiste. E passa tempo e tempo, processo de processo, e ela sempre reage dentro das suas dores. Não encontra uma causa, logo nunca sabe para onde ir. E pessoas que nunca sabem para onde ir vão para vários lugares. Porque quando você sabe para onde ir, você não precisa testar vários lugares para saber se é o lugar que você tem que estar. Eu sempre falo que Yeshua foi o maior missionário de todos os tempos, mas ele fez tudo dentro de uma só nação, né? E a gente acha que o chamado grande é o cara que viaja pra caramba. Qual é o sonho dos ministros de hoje? Viajar. Viajar. Pô, estou ministrando em vários lugares do Brasil. Pô, legal demais. O que tu daria para estar agora em Contagem, Cacá? Não daria tudo para estar agora em Contagem? Eu também, no Rio de Janeiro, praia, sol, coisa boa. Ainda mais sexta, sábado, Rio de Janeiro é lindo, beautiful. Much. Porque chega uma hora em que você viaja, e se a sua energia está nas viagens, isso passa, viu? Você fica assim, nossa, viajar de novo. Eu fico olhando no calendário assim, ó, que tem... E aparece, eu falo com a menina que cuida pra mim, falo, ei, não tem como tu tirar um negócio daqui, outro dali, pra poder eu ter um... Falei, é sério, eu falei pra eles. Falei, Davidson, pelo amor de Deus, não tem como... Você já comprou a passagem? Porque quarta-feira eu fui para Manaus, 2 horas a menos lá em Manaus, de fuso. Segunda-feira eu voltei para o Rio de Janeiro. Aí volta 2 horas a mais. Ou seja, quando eu estava no avião, chegando, não são 2 a diferença. Ah, é? Aqui também. É por isso que eu estou falando o horário errado. Para todo mundo. São que horas? São 8 horas, não? Meu Deus, são 7. Oh, que doideira. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou achando que são 8 horas. É mais ou menos isso. Vai você entender. A cabeça já está... Aí estou no Rio, já vem para cá. Sexta-feira vamos para Curitiba. Segunda-feira vamos para Argentina. Só volta dia 5 de dezembro. Ah, beleza. Mais do que isso,
é ver aquilo que nós estamos nos tornando. Sabe, eu tenho um prazer de ver pessoas que estão se desenvolvendo, mais do que eu viajar. Aí está o prazer. Porque eu sei que essa é a minha vocação. Treinar e desenvolver pessoas. Gerar modelos. Essa é a minha vocação. Cavar poços. Porque os poços são lugares de encontro. Vá para a conferência manifesto, fazer um merchan. Vou falar sobre poços. O movimento apostólico. De cavar poços. Porque o poço que Yeshua encontrou a mulher samaritana foi cavado primeiro por Abraão, depois por Isaac e depois por Jacó. O mesmo poço cavado e recavado outras 2 vezes proporcionou um encontro que mudou a história de uma cidade. Samaria. Uma cidade que foi devastada várias vezes. Então, às vezes, a gente precisa ter essa mentalidade de cavar poços. Desentulhar poços. Para que tenha água viva. Aleluia. Para que tenha mover do Espírito em um lugar. Para que pessoas bebam dessa água e curem lugares. Bom, como eu não preparei um esboço, eu estou falando, né? Vamos voltar para onde? Para o menino João 9. Porque eu entrei aí do aspecto da fé, da revelação, e de como a fé e a revelação trabalham na substituição de valores, que altera a nossa forma de ver as coisas, altera a nossa cosmovisão, a visão do homem, a visão da criação, a visão de uma cidade. Nós precisamos primeiro de uma alteração da nossa visão para sabermos como lidar com as coisas que estão ao nosso redor. Eu estava falando desse menino que ele teve a sua visão alterada, ele não tinha visão e recebeu uma. Só que as primeiras experiências dele com essa nova visão não foram boas. Foram só problemas. Como eu disse, seus amigos não queriam saber dele, os líderes religiosos não queriam saber dele, sua família, ó, ele tem 30 anos, pode falar aí por ele mesmo, não quero me meter nisso não. E quando ele ficou sozinho, o versículo diz, e quando ele ficou sozinho, Yeshua apareceu para ele. E quando ele ficou sozinho, Yeshua apareceu para ele. Isso para mim é marcante nesse texto. E ele falou, você conhece quem te curou? Não, nem sei quem é ele. Sou eu que falo contigo. Isso é uma figura para nós. Esse menino se moveu por fé. Porque ele diz, quem é eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Isso quer dizer que muitos processos da nossa vida nós não vamos saber exatamente o que é. Mas o ponto é se estamos tendo a visão correta do que está acontecendo. Você não vai saber explicar direito, você não vai saber exemplificar direito, você não vai saber dizer exatamente o que é. Mas você só vai dizer isso. Eu era cego e agora vejo. Essa é a obra da fé. Essa é a revelação. Ou melhor, a obra da fé começa aí, para que a revelação chegue. A revelação é justamente esse aspecto quando Cristo se apresenta para ele. Sou eu que falo contigo. Puf! Ali os olhos novos dele conseguem ver quem realmente é aquele que falou, lava os seus olhos no tanque de Siloé. Isso é revelação. Quem ele era, de fato. O que ele veio fazer. Não veio somente para acertar probleminhas. Ele veio para restaurar todas as coisas que estavam sendo corrompidas por causa do pecado. E essa atuação na vida desse menino foi apenas um exemplo do que ele veio fazer. Foi apenas um exemplo. Mas ele deixou bem claro para os seus discípulos que ele estava fazendo era algo que diz respeito com a sua missão.
Ele disse, João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu estou trazendo entendimento para esse mundo. Um novo entendimento. Uma nova maneira de se relacionar com todas as coisas. Começa com a sua vida, para que afete aquilo pelo qual você está se relacionando. O maior problema não é o mundo. O maior problema é o que está no mundo. Nós precisamos desenvolver a ideia de desassociar o pecado com o mundo. Porque o domínio do maligno e a operação do erro, do pecado do mundo também são transitórios. Ele teve um início e vai ter um fim. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que o pecado entrou no mundo. Isso quer dizer que o pecado não estava presente no mundo quando Deus criou o mundo. Por isso que o pecado tem uma atividade transitória. Ele explica em Romanos capítulo 5 que a morte reinou. Vocês vão mudar a maneira de ver a Bahia. Aleluia! No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Então você vê aqui duas coisas, que Adão é uma figura do que viria. Adão não era a pessoa definitiva do que Deus estava fazendo. Ele é uma figura ainda daquilo que estava por vir. Por isso, quando eu disse que Cristo, quando ele se apresenta no mundo, quando ele se encarna, quando ele entra no mundo, ele vem trazer total complemento a tudo que a lei e os profetas disseram. Ele vem trazer a revelação, a fé e a revelação, para que se tenha sentido tudo que foi dito na lei e nos profetas. Tudo que foi inaugurado através da caminhada da jornada de Abraão até a sua morte e ressurreição. O padrão de fé, o padrão de conduzir a vida de uma maneira diferente, baseada em aspectos vindouros. Você vai ver que Abraão desenvolveu isso. O autor de Hebreus diz que Abraão foi peregrinando pela terra, aguardando uma cidade cujos fundamentos e o arquiteto é Deus. Em algum momento na vida de Abraão, ele converteu a sua visão sobre a terra. Em algum momento ele conseguiu atingir o aspecto da palavra que estava sobre a vida dele, que faria a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e as areias do mar. As areias do mar, as estrelas do céu. Ele conseguiu alcançar esses dois aspectos de descendência natural e descendência espiritual. Areias do mar, a descendência natural, e as estrelas do céu, a descendência espiritual. Da natureza semita viesse promover uma nova filiação, um novo nascimento e uma nova filiação através de uma descendência espiritual, juntando as duas descendências e tornando uma coisa só. Que esse é o propósito final. De dois tipos de homem fazer um só. Em algum momento Abraão entendeu isso. Ele passou a considerar a sua peregrinação sobre a terra como uma preparação sobre algo que ainda viria. E é exatamente isso que a morte e a ressurreição de Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Filho de Deus, provoca em nós. Uma alteração, ou uma conversão de nossa peregrinação nessa terra, entendendo que a nossa estadia nessa terra está totalmente voltada para trabalhar para aquilo que vem do céu para a terra. Por isso ele mesmo nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus.